dia para vocês, que coisa boa, né? Veja esse exemplo aqui, ó. Nós temos vários carbonos nessa cadeia principal que está marcada em vermelho e tem três ramificações, né? Três radicais. Um radical que tem um carbono, que a gente chama de metil, um radical que tem dois carbonos, que a gente chama de etil, e três carbonos nessa ramificação aqui, que a gente chama de propil. Tá certo? Então, tem três radicais aqui. O que significa dizer que a cadeia é ramificada. Eita, agora, meu Deus do céu, ele mostrou agorinha que segue a regra, prefixo, infixo, sufixo. Eu não sei mais fazer como é ramificada. Se você já aprendeu isso aqui, congela aí agora e antes de proceder essa forma aqui, acrescenta isso aqui antes. Identifica os radicais para depois dizer quantos carbonos tem na cadeia principal, se vai usar a terminologia para a cadeia, que só tem carbonos com ligação simples, se tiver carbono com ligação dupla, e se tiver carbono com ligação tripla. E no final coloca O, se o grupo funcional só tiver carbono e hidrogênio. Se aparecer outro elemento diferente, aí são cenas dos próximos capítulos. Veja as regras. Então, a cadeia principal é a que contém maior quantidade de carbonos. Para numerar esta cadeia, se tiver ligação dupla ou tripla, você vai priorizar a numeração começando da extremidade mais próxima dessa insaturação. Ou seja, das ligações duplas ou das ligações triplas. Se não tiver ligação dupla ou ligação tripla, e tiver um grupo funcional, o que é um grupo funcional? Nesse caso aqui, é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio, tá? Então, se tivesse um outro elemento diferente, assim como a regra é priorizar a proximidade da insaturação, você priorizaria o grupo funcional. Começaria a numerar do grupo funcional. Certo? Se tiver mesmo número de carbonos na cadeia, você vai escolher a que tiver maior número de radicais. Não se desespere, que até agora eu só estou mostrando a teoria. Nas próximas telas a gente vai mostrar os exemplos para que a gente possa se familiarizar a cada uma dessas situações. Tá? Então, se tiver o mesmo número de carbonos, escolhe a que tiver maior número de radicais. O que é que eu quero dizer com isso? Perceba, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Tá? Eu comecei numerado aqui, ó. 1, 2, 3. Mas, professor, eu podia começar numerando desse lado de cá? Pode. 1, 2, 3, 4. Qual é o erro aqui? O erro é que o radical ele tem que receber a menor numeração possível. Começando deste lado, a numeração passa a ser 4, e começando desse, a numeração é 3. Então, segundo a IUPAC, a forma correta é você numerar começando da extremidade mais próxima, tá? Que caracterize a menor numeração para o radical. Professor, eu poderia ter como cadeia principal essa daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Poderia. Perceba, olha o que é que eu vou fazer, ó. A cadeia agora que eu estava considerando era essa, ó. Essa daqui, ó. Mas entra nessa regra aqui, ó. Se o mesmo número de carbono tiver, escolha a que tiver maior número de radicais. Olha o que está na tela. O que está na tela é essa cadeia principal e 3 radicais. Se eu considerar essa outra que eu simulei, veja, começando daqui, vindo para cá e voltando. Ó. Essa daqui, ó, como sendo a cadeia principal. Eu só teria agora, ó, esse radical e esse outro aqui. Só 2 radicais. Então, pela IUPAC, isso está incoerente. Tá certo? Então, tem que sempre manter a maior quantidade de carbonos e a que sobra maior quantidade de radicais possíveis. Os radicais também devem conter a menor numeração, que eu acabei de dizer. Ó. Se eu começar daqui, o radical recebe 3. Se eu começar daqui, o radical vai receber
a posição 4. Então, tem que ser a menor numeração, por isso que eu numero daqui. Seguir a ordem alfabética do nome dos radicais. O que é isso? Esse radical aqui é metil, esse é etil e esse é propil. Para dizer o nome, tem que seguir a ordem alfabética. Quem viria primeiro? Metil, etil ou propil? O E vem primeiro, de etil. Então, esse aqui seria primeiro, depois viria o metil, por último viria o propil, para dizer a nomenclatura. E se tiver uma cadeia fechada? Segue todas as regras já ditas e coloca ciclo no início, tá? Então, ciclo diz isso daqui e diz o restante. Daqui para frente, pessoal, é a base para que você entenda todas as outras aulas que virão de química orgânica. Vocês se arriscam dizer qual é o nome desse composto? Vamos começar a entender da seguinte forma. Essa cadeia é normal, está bem claro que tem ramificação aqui. Então, se tem ramificação, eu tenho que começar dessa denominação aqui. Primeira coisa que tem que fazer é o quê? Ache a cadeia principal. Quem é a cadeia principal? É a que tem maior quantidade de carbonos. É a que tem maior quantidade de carbonos. Quem é a cadeia principal nesse caso? É essa que está marcada aqui. Simulei há pouco sendo essa, mas que foi excluída porque só rende 2 radicais, que é esse e esse daqui que sobrou. Então, essa daqui é a cadeia principal. Vamos numerar ela agora. Para numerar ela, o que é que eu vou fazer? Botar um número. Então, aqui seria 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Certo? Feito isso aqui, aí vamos começar agora a dizer o nome dos radicais. Ó. Começa pela cadeia ramificada. Iniciar por ela com os nomes dos radicais. Quais são os nomes? E detalhe, não é qualquer ordem, tem que seguir a ordem alfabética. Esse radical que só tem um carbono é o metil, esse aqui é um etil, que tem 2 carbonos, e o que tem 3, propil. Tá certo? Então, seria, na posição de número 1, 2, 3, 4, 5, teria 5, tracinho, metil. Na posição de número 3, eu teria o metil, nessa posição aqui. E na posição de número 4, eu teria o propil. Pronto, já resolvi os radicais, que vêm das ramificações. Agora eu vou para a cadeia principal. Quantos carbonos tem a cadeia principal, professor? Tem 8. 8, qual é o prefixo? Oct. OCT. Só tem carbono com ligação simples. Eita, é um alcano. Então, é um derivado de um alcano. Só tem carbono e hidrogênio, professor. Qual seria o sufixo? O, que é um hidrocarboneto. Então, ficaria exatamente assim, ó. 5-metil, 5-etil, 3-metil, 4-propil, octano. Ok? Não se desespere que a gente vai mostrar um por um. É só para esquentar por enquanto. Algumas propriedades dos hidrocarbonetos. Eles oxidam facilmente, liberando calor. O que é oxidar? Oxidar é dar elétrons, tá certo? Então, ele dá elétrons, tá? Liberando calor. São reações, tá? Exotérmicas. Liberam calor, exotérmica. Tem alta estabilidade termodinâmica e são extraídos da natureza, como, por exemplo, petróleo e gás natural. São exemplos. Por exemplo, butano é um constituinte do gás de cozinha. Aí tem o petróleo, tá certo? Onde está incluído aí os outros derivados, né? Que a gente vai ver posteriormente.